Olá, irmãos do GECAL, muito obrigada por essa oportunidade de estudo. Obrigada, Marise, pelo convite. E o estudo de hoje, o tema Sede Perfeitos, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como ele fala de outros assuntos também, como dos espíritas, que nós somos, né? Então, eu separei essa leitura aqui inicial. O que o Espiritismo deseja é a transformação do homem pela ampliação de sua capacidade de perceber a verdade, na luta interior consigo mesmo, diante de suas próprias vicissitudes. As mensagens de Jesus estão nos mostrando que a cada instante devemos ser capazes de perceber o caminho trilhado. Devemos que ainda estejamos ligados a velhos hábitos. Devemos desenvolver a capacidade de discernir sobre o modo de atingir aquela porta estreita de que nos fala o Evangelho, através de ações regeneradoras e serviços de boa vontade. Muitos são os companheiros que se aproximam da casa espírita, com a predisposição de serem trabalhadores efetivos. Aí tem a oportunidade de estudar com certa profundidade as verdades do Evangelho, à luz da fé raciocinada e da lógica. Aprendem que todos somos espíritos livres, evoluindo através das reencarnações sucessivas e colhendo as consequências das nossas próprias ações. Aprendem que a todos foi mostrado o mesmo caminho, amor e caridade. É dada autonomia de curso por meio do livre-arbítrio e da vontade própria para segui-lo conforme forem capazes de sentir e perceber. A casa espírita temos a oportunidade de estabelecer com o plano espiritual o intercâmbio adequado, não apenas para estudar, observar e testemunhar o fenômeno mediúnico que é natural, e sim para que esse possa ser aprendido e usado com vistas a trazer benefício àqueles irmãos encarnados ou desencarnados que ainda se encontram presos aos grilhões da ignorância. Como o Espiritismo nos mostra um caminho de perfeição moral, eu resolvi trazer essa leitura porque no final desse estudo nós vamos falar dos espíritas, não é? E ele é do livro Jonas, o Contador de Histórias, Contos Selecionados, da editora Lawrence. É de Jorge Pedreira de Cerqueira. Vamos à nossa oração. Senhor meu Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus bom e amado Mestre, guias amigos espirituais. Obrigada, meu Pai, por essa oportunidade de estudo. Que estejamos, Senhor, sensíveis aos Teus ensinamentos e que sejam de paz nossos sentimentos, nossos pensamentos. Muito obrigada, Senhor, por tudo, que assim seja, graças a Deus. Bem, o Sede Perfeitos é realmente uma tarefa difícil para que todos nós possamos entender e até percorrer esse caminho para alcançarmos a perfeição. Neste capítulo é falado que sede perfeitos conforme o Pai Celestial é. Ele é de uma perfeição absoluta. Nós nem podemos imaginar o tamanho dessa perfeição, já que nós estamos muito longe de atingir a perfeição. A perfeição que a humanidade realmente precisa para evoluir. Mas Jesus, ele nos deixou um modelo, nos apresentou um modelo de perfeição a qual a humanidade pode alcançar, nós somos capazes de alcançar. Então ele deixou para todos nós esse modelo, que é amai os vossos inimigos, seria um deles. Nós já achamos difícil, nós já temos dificuldade de entender isso, como amar o inimigo. Porque amar os nossos amigos é muito fácil. E como a nossa trajetória para atingir a perfeição não é nada fácil, porque nós temos muitas imperfeições morais, então nós temos que começar a treinar. Amai os vossos inimigos, não é? Sempre orando por ele, lhe desejando bem,
porque é a partir daí que ele também vai evoluir e ele vai começar a entender que tem que mudar suas posturas, como nós também temos que mudar as nossas. Fazer o bem àqueles que vos odeiam. Olha só, aquele que nos odeia, como fazer o bem? É fazer o bem a ele. Um dia ele bate na sua porta, ele te fez um grande mal. E aí? Vamos atendê-lo, vamos ajudar na medida do possível. Porque é nesse momento que nós estamos entendendo a lei do Pai. É neste momento que nós estamos entendendo esse recadinho que Jesus deixou. Um modelo para que possamos alcançar mais facilmente a perfeição. E também orar por aqueles que nos perseguem. Seria a outra forma também de começar a treinar aqui na Terra, nessa encarnação, já urgentemente, esse modelo que Jesus nos deixou. Então, ele fala de perfeição, e nós ainda não entendemos que perfeição é essa, se não fizermos a nossa autoanálise. Então, às vezes, nós até nos enganamos do que seria perfeição. Por quê? Porque aparece aí o perfeccionismo. Então, o perfeccionismo, ele confunde um pouco as pessoas de que ele está no caminho quando ele pratica aquela mesma forma, porque ele acha certo continuar praticando a mesma forma de pensar, de agir. Então, ele começa a fazer fora aquilo que ele precisa mudar dentro. O que seria esse mudar dentro e o que fazemos pensando que estamos mudando, fazendo fora? Complicado não é. São pequenas atitudes, não é? Nós que convivemos no dia a dia no meio familiar, nós temos muitos exemplos disso. Por exemplo, você não lavou a pia conforme eu lavo. Ficou suja, eu vou lavar do meu jeito. Ninguém aqui faz igual. Só eu consigo lavar essa pia. A mesma coisa acontece com o fogão, com o forno. Não limparam direito, só eu sei limpar. A forma correta de limpar este fogão. Então, começa a limpar. Tá limpinho, só eu sei fazer. Então, são atitudes que estão fazendo fora o que deveria fazer dentro. Com coisas materiais, com coisas que não vão nos ajudar em absoluto na nossa evolução, na nossa forma de viver aqui. Ainda mais no meio familiar, que começa a criar atrito. A cadeira na mesa, você está sentado na cadeira da mesa, aí de repente você se levanta, uma mesa com 6 cadeiras, mas você se preocupa em colocar todas elas iguaizinhas, arrumadinhas, alinhadas. Não consegue sair de perto da mesa enquanto não faz esse ritual de deixar as cadeiras alinhadas. Eu não durmo sem deixar a pia limpa. Se tiver um copo, eu vou lá lavar este copo. Tem que ficar limpinha essa pia. Não consigo dormir se deixar a louça suja na pia. Então, são coisas simples, mas que com o tempo nós vamos acumulando e pode trazer problemas piores para nós, né? Como um toque, por exemplo. Por enquanto não é, não se assustem porque não é. Então, são coisas pequenas que comportamentos bobos que nós fazemos sem nos questionar o porquê que nós estamos fazendo aquilo. O perfeccionista, ele, na verdade, ele quer dar um salto para alcançar a perfeição. Mas ele pensa que é desta forma. Então, é uma almofada fora do lugar, é um quadro na parede que está torto. Quando era na nossa casa, é muito simples, você vai lá e conserta, e quando é na casa dos outros, você tem que passar por aquela tortura de olhar o quadro na parede e não ter oportunidade de ir lá colocar no lugar. E quando você se vê sozinho, vai lá e coloca o quadro no lugar, porque está torto. Então, são pequenas coisas que nós pensamos que não tem importância, mas tem importância. E quando nós vamos
adquirindo experiência na vida, nós começamos a perceber que essas pequenas coisas começamos a não dar tanta importância a essas coisas. Vamos deixando. É sinal de evolução, é sinal que você está mudando, é sinal que nós estamos mudando, que nós estamos começando a entender esse processo de perfeição. O perfeccionista, ele faz aquilo metodicamente todos os dias. Ele levanta aquele ritual, ele sai para trabalhar, outro ritual, ele chega no trabalho, outro ritual. Então ele faz tudo do mesmo jeito, não muda, não experimenta novas coisas. Então o que ele está tentando fazer? Ele está tentando mostrar que ele é perfeito. Só que ele é perfeccionista, não tem nada a ver com perfeição. Muito pelo contrário, ele está se confundindo no dia a dia, porque aquela preocupação de fazer sempre da mesma forma, ele não consegue experimentar novas formas de fazer a mesma coisa. Porque existe, às vezes simplificamos a nossa vida, evitamos problemas quando fazemos de formas diferentes até acertar a melhor forma. Isso é aprendizado. E nós só fazemos só conseguimos o aprendizado se tentarmos diversas formas, porque nós vamos encontrar uma forma mais adequada, mais fácil. Existe um texto, pipoca ou piruá. Nós vamos falar do milho da pipoca. Quando nós colocamos o milho na panela e vai aquecendo até chegar a uma temperatura X, e o milho começa a estourar. Então ele fica lá pipocando, estourando, a temperatura vai aumentando e ele vai estourando mais rapidamente e aí até terminar. Quando nós vamos retirar a pipoca da panela, nós observamos que ficam os grãos no fundo que não estouraram. São os piruás. Então você observa que aquele milho se transformou numa rosa branca, numa flor branca linda. Existem outros que não conseguiram estourar completamente, estouraram somente a metade. Não fica tão bonito e nós até descartamos. Existe o outro que fica apenas com uma aberturazinha parecendo branquinho. Não estourou quase nada. E aquele que não estoura mesmo, ele queima no fundo da panela, mas ele não estoura. Então, qual é a comparação que eu quero fazer nesse momento? É o poder do fogo na nossa vida. O poder do fogo na pipoca, no milho, e o poder do fogo na nossa vida. O poder do fogo na nossa vida é a necessidade, é o sofrimento, é a doença. Então, quando o fogo aquece, chega naquela temperatura máxima, o que acontece? O milho estoura. Ele chegou ao seu máximo de aprendizado, ele aprendeu que ele tem que estourar quando a temperatura chegar no máximo. Agora é aquele que ele persiste em não estourar. Nesse capítulo do Sede Perfeito, nós temos a parábola da semente, né? Que ela caiu em solo fértil, outro pedregoso. Se nós observarmos, a parábola tem muito a ver com a história da pipoca, do milho, né? Da nossa vida. A pipoca, quando estoura, fica linda, maravilhosa, bonita. Ela entendeu, nós entendemos. Quando a dor bate, né? Chico dizia que a dor, né, quando bate, que nós choramos, que nós desidratamos, não é? Que é o poder que tem o sofrimento na nossa vida, mas nós temos que entender o quê? O que ele nos traz. Porque quando nós sofremos é porque algo está errado. É o sinalizador. Né? Aqui na Terra, como o Chico dizia, né? Nós desidratamos com as lágrimas do sofrimento e com o suor do trabalho. Então, estar aqui é uma constante. Nós temos que sempre estar atentos para tudo que nos acontece, porque nada é de graça, nada vem de bandeja,
tudo requer de nós disciplina, tudo requer trabalho, requer sacrifício, requer entendimento. Então, quando nós observamos o fogo no milho e o sofrimento na nossa vida, se nós não entendermos que aquele momento é um sinal de que temos que mudar alguma coisa, que é o momento da doença, é o momento do problema, da tristeza, alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Então, o sofrimento é a sinalização para que a gente possa acordar e mudar a trajetória, porque só assim nós vamos conseguir galgar os passos necessários para conseguir ir se aperfeiçoando aos poucos. Por que aos poucos? Porque nós não temos nem condição de entender muitas coisas, não é verdade? Então, muitas coisas nós precisamos ir recebendo aos poucos. Essas verdades espirituais nós temos que começar a receber aos poucos. Esse conhecimento tem que ser aos poucos, porque senão nem nós vamos entender. Então, esses passos para a perfeição, para a nossa evolução, ela tem que ser lentamente. Por isso que nós aprendemos lentamente. Nós só não podemos parar. Nós não podemos ser piruais. Parar de entender o que está acontecendo ao nosso redor. Então, o perfeccionista, na verdade, é isso. Ele erra quando ele pensa que está se aperfeiçoando, fazendo tudo daquele jeito, porque sempre deu certo. Mas é a evolução e a forma diferente de fazer aquele mesmo ato e que pode dar mais resultado do que está tendo até agora. Tá? Bom, a pipoca piruá é aquela coisa do transformar de dentro para fora. É isso que acontece conosco. Nós temos que transformar de dentro para fora e não fazer fora o que precisa ser feito dentro. Aí nós vamos ter uma outra historinha que é da mitologia grega. É mitologia, tá, gente? Não se assustem com a história. Que nós chamamos de síndrome de Procusto. O Procusto, ele vivia na selva, onde ele tinha uma casa, onde ele morava. E nessa casa havia uma cama de ferro. Essa cama era exatamente do tamanho dele. Exatamente do mesmo tamanho dele. Então, ele sequestrava as pessoas na selva, levava para casa. Chegando em casa, ele colocava as pessoas na cama. Se essas pessoas fossem menores que a cama, ele esticava até chegar ao tamanho da cama. E se fossem maiores, ele cortava a cabeça ou os pés. Então, qual seria, né, a moral da história, né, da síndrome do Procusto? Exclusão, preconceito e julgamento. Ele se achava perfeito, né? Ele era a perfeição, o tamanho dele era o tamanho perfeito. Então todos tinham que ter o mesmo tamanho que ele. Quando na verdade nós sabemos que nós não podemos julgar, nem condenar e muito menos excluir qualquer pessoa. Então hoje, quando nós estamos vendo muita coisa acontecer na nossa sociedade, é justamente por isso, é a síndrome de Procusto. É o religioso que acha que no seu grupo religioso só pode ter pessoas que pensam igual a ele, que sejam igual a ele, que acreditem nas mesmas coisas que ele. No grupo de trabalho, a mesma coisa. Empresas que selecionam seus empregados da mesma forma, tem que pensar igual a mim, tem que ser assim. Não pode cultuar determinadas coisas, não pode fazer muita pergunta. Não é? Às vezes, um empregado fazendo uma pergunta ajuda até seu chefe, não é? A esclarecer melhor e até a mudar, tornar uma forma mais prática de trabalho. Então, na verdade, as pessoas, elas costumam achar a forma dela.
é a certa, é a correta. No meio familiar vamos fazer uma comemoração. Fulano, Beltrano, Ciclano não vem. Não gosto, é isso, é aquilo. Então você acaba excluindo as pessoas. Aquela pessoa que eu ouvi falar isso, assim, 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 não quero no meio. Eu excluo totalmente. Então, esses comportamentos são comportamentos totalmente errôneos, porque nós temos que viver em sociedade. Todas as pessoas que têm esse tipo de comportamento, que costumam ter esse tipo de comportamento, e nós sabemos que a nossa sociedade é muito preconceituosa, muito. É preconceito da roupa, do cabelo, da religião, então, impressionante. É impressionante como as pessoas perseguem, não é? Determinadas religiões, pessoas que têm determinadas religiões. Então, isso é uma exclusão, é um preconceito, é um julgamento. Quantas vezes nós julgamos aquele lado da história que nós estamos ouvindo, aquela narrativa, sem ouvir o outro lado. Porque enquanto nós ouvirmos somente a versão do Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau vai continuar sempre sendo o lobo mau. Então, nós temos obrigação de ouvir os dois lados, de pesquisar, de procurar, de buscar, para não entrar nesse meio de somente julgar e condenar, sem, às vezes, embasamento nenhum. E é isso que nós vemos acontecer no dia a dia. Então, nós queremos uma sociedade melhor, não queremos? Nós queremos um país melhor para se viver, nós queremos que o mundo mude, nós queremos um planeta diferente, o planeta regenerado. E para que o planeta seja regenerado, nós temos que mudar. É a nossa mudança. Qual a sociedade que eu quero? O que eu quero de melhor? Eu tenho que ser um modelo, eu refletir na sociedade o modelo que eu quero. Se eu quero uma sociedade melhor, eu tenho que ser melhor, porque eu faço parte desta sociedade. Então, eu tenho que ser melhor. Aí o que acontece? Você começa a achar, conviver com fulano é muito chato, fulano é chato, é enjoado, fulano... Então você começa a fazer o quê? Se isolar, porque costuma colocar no outro a culpa. Ah, eu sou assim por causa do outro. Eu perdi a cabeça por causa do outro. Ele me irritou. Então, nós começamos a colocar a culpa no outro. Então, se não fosse o outro, eu estaria bem melhor. Eu já teria, evoluído, porque eu perco a paciência por causa do outro. Aí eu vou me isolar, né? Me isolo. É melhor porque eu não quero conviver com fulano, Beltrano. Se eu me isolar, eu vou ficar muito bem. Então, se isola. Aí o que acontece? Não consegue evoluir, porque nós sabemos que a nossa evolução, nós somos seres sociais. Nós necessitamos estar em sociedade. Nós fomos feitos dessa forma, de conviver uns com os outros, ajudando. É o comportamento de um que é melhor, ajuda o outro. É você falando para o outro, é você conversando de forma paciente, sem você agredir. Então, é isso que vai transformando as pessoas, as ideias, as formas de comunicação, a forma de falar, os estudos que são feitos. Nós vamos fazendo esses estudos. Quando nós estudamos, alguns barulhinhos que vocês escutem assim são os meus bichinhos peludos. Eles dão uma atrapalhadinha porque querem ficar perto, né? Estão aprendendo também, né? Estão evoluindo junto. E nós estamos aqui justamente para ajudar os animais, não é? A evoluir também. Então, esses estudos que nós fazemos, por exemplo, com as casas espíritas, ajudam tantas pessoas, não é? O YouTube está aí com tantas e tantas mensagens boas, né? Com tantas casas, com tantas palestras lindas falando do espiritismo. Então, nós aprendemos, e é esse aprendizado que nós levamos para outras pessoas.
né, que podemos conversar com outras pessoas e podemos ir mudando e também recebendo. À medida em que nós mudamos um conceito do outro, nós também mudamos o nosso, porque nós também estamos em processo de aprendizado. Porque a questão do espiritismo, eu sempre digo o seguinte, nós falamos, somos espíritas. Eu considero mais ou menos que eu sou espírita, porque eu acho que ser espírita já é um ser mais perfeito, né? Eu tento a cada dia, né, me melhorar. Eu tento a cada dia fazer o melhor, né, a autoanálise, para que eu possa levar, né, para os meus familiares, para as pessoas que estão mais próximas de mim, coisas boas e receber deles também. Receber mudanças. Eu vou mudando meu comportamento à medida em que eu vou vendo outras pessoas. Assim é mudança em sociedade. Aí você imagina só, vai lá, se isola, fica lá. Quando voltar? Vai voltar? Tem que voltar, né? Não tem jeito. Aí entra naquela fila imensa do supermercado, na caixa. Aquela fila imensa. Está lá esperando, vem o outro, sorrateiramente, entra na sua frente, porque ele está afim de furar a fila. E aí, como será o diálogo? Não é? Não tem como. Ali, você vai realmente mostrar que o isolamento não adiantou de nada, porque você precisa conviver com isso de forma racional. Aí você está no trânsito. Trânsito é uma lição impressionante, né? Você está no trânsito, tudo parado, né? Engarrafamento. Aí vem o cara lá pelo motorista, ou a motorista, né? Não quero aqui defender nenhuma classe. Vem pelo acostamento, vem embicando o carro, vem o outro atrás, querem passar à frente, vai embicando o carro. E aí? Então, são formas, não é, de agir que você não quer. Você não condenou? Nós não condenamos? Então nós vamos fazer igual? Não, nós não vamos fazer igual. Nós vamos fazer justamente o contrário. Vamos fazer o correto. Porque é o correto que tem que ser feito. Vamos respeitar o outro. Se aquilo não é bom para mim, não pode ser bom para o outro. Então, o meu comportamento é aquele que eu quero uma sociedade melhor, é esse comportamento que tem que refletir na sociedade, para que a sociedade mude. E assim, sucessivamente, vai passando de um para o outro. É demorado? É que todos entendam isso. Mas um dia vai ter que acontecer. Porque se não for dessa forma, pelo amor, pela paciência, vai ser pela dor. E nós sabemos que ela vem e derruba, realmente. Ela vem e nos mostra que nós estamos errados e precisamos mudar. Então, ou nós assumimos o risco de mudança, ou vamos permanecer como estamos. Nós temos que mudar, nós temos que assumir os riscos de mudança. Porque vale a pena. São formas diferentes de ver um determinado problema. É o seu, é do outro, é de determinadas pessoas, e nós vamos avaliando cada uma forma de solução e nós vamos chegando a uma solução única. Como é bom no meio familiar, quando você tem um problema familiar, que você consegue ouvir da sua família, de membros da sua família, sugestões de como resolver o problema. Então, isso é muito importante para todos nós. Conviver em sociedade, conviver com as pessoas e aprender com elas. Esse é o nosso grande objetivo de estarmos aqui juntos, no meio familiar, na escola. Podemos ver na escola um exemplo interessante. Quem não é professor já foi aluno, sabe disso. Chegamos no início do período letivo, aí aquela sala com 60 alunos. Aí todo mundo sentadinho lá, quase ninguém conhece ninguém. Aí você vai observando durante alguns meses que os grupos vão se formando por afinidade. Vão se formando por afinidade, vão se agrupando, um no canto de cá, outro ali, outro lá atrás, outro na frente. Então eles vão se agrupando por afinidade. Assim é a nossa vida.
À medida em que nós vamos evoluindo, os grupos vão se identificando e vão se separando. Então fica grupos de amizade. Pode ver que os grupos de amizade, você tem grupo de amizade da Casa Espírita, já notou? No seu WhatsApp, quando você vê, tem um monte de amigos, de irmãos, que são das casas espíritas que você frequenta. O grupo familiar, não é? Ali tem sua família, ali tem seus amigos do seu trabalho. Então você começa a ver que existe ali afinidades. São afinidades de interesses, religião, assuntos que você gosta de conversar. Não é? São amizades antigas, amizades que passam anos e você tem essas amizades. Então você gosta de conversar, de perguntar como está, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia. Então, quando nós nos isolamos e quando nós não vivemos esse momento de troca de experiências, e nessa troca de experiência nós vamos aprendendo novas formas, nós nos isolamos e começamos então a ter um comportamento diferenciado das outras pessoas, porque nós não queremos nos unir. Nós nos distanciamos, nos isolamos, porque nós achamos que o nosso problema está no outro, porque nós perdemos a paciência por causa do outro, porque é o outro que me irrita no trânsito, na fila do mercado, na fila da padaria, na fila do banco. É aquele trabalhador bancário que te irrita naquela porta, que te prende, que você não tem mais nada para tirar da bolsa, mas você não consegue passar. E coisas que vão te irritando. Tá? Então você acha que se você se isolar desse mundo chamado civilizado, você vai melhorar. Então o que acontece? Todos nós temos, né, o quartinho dos fundos na nossa casa. Tem um quartinho sempre que guarda, né, coisas que nós vamos entulhando, na verdade. E de repente, de vez em quando você tem que ir lá fazer uma arrumação. Então, eu chamo de quartinho dos fundos. Essas coisas que nós vamos aglomerando na nossa cabeça, que vai nos irritando, que vai nos trazendo aborrecimento, que é aquelas coisas que não ficam compreendidas. E você chega a um ponto em que, às vezes, você precisa de um calmantezinho, né, de um antidepressivo, porque você está começando a ficar triste com aquilo tudo, porque você não consegue resolver. E o quartinho dos fundos foi o que eu falei, nós precisamos entrar e fazer o quê? Uma limpeza, uma organização do ar para fazer energia, não é? Circular, doar muita coisa. O nosso é a mesma coisa. Nós sentimos da mesma forma, porque nós vamos amontoando e não resolvemos. Não paramos para fazer uma análise. Em que eu errei? Por que eu estou triste? Por que eu estou afastada de fulano? Por que estou afastada da minha família? Por que eu não converso mais com meus amigos do WhatsApp? Eu estou falando mais em rede social porque no momento nós não podemos estar juntos presencialmente, né? Fisicamente. Então, muitas coisas vão se acumulando na nossa cabeça e nós precisamos fazer uma limpeza. É esse momento que nós temos que parar e, através do silêncio, da oração, né, olhar aqui dentro o porquê. O que eu no momento estou precisando? Eu estou precisando me reunir com as pessoas, eu estou precisando receber um abraço, que no momento não podemos, mas podemos de outra forma, uma ligação de vídeo. Analisar tudo aquilo que me levou, há quantos anos que eu estou sentindo isso, o que vem acontecendo para que eu possa estar piorando a cada dia e começar a resolver, porque nós resolvemos aqui, ó. É aqui dentro que está a solução, é de dentro para fora que nós vamos ter que resolver através do silêncio, da oração, de autoanálise. Vamos nos analisar melhor. Vou pensar em mim. O que está acontecendo comigo?
O que se passa no dia a dia para que eu fique assim? O que eu faço durante o dia para me distrair, para me tornar útil? E vamos imaginando coisas desse tipo para chegarmos à conclusão do que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo conosco mesmo quando bate essas tristezas, esse vazio. É o quartinho dos fundos precisando de doação. Muita coisa que pode ser doada, muita coisa que pode ser jogado fora, que não tem mais serventia alguma. Lavar, arrumar, varrer, tirar aquela poeira, somos nós. Arrumar para que a energia circule, para que a energia nova venha. Assim somos nós. É o nosso organismo que não aguenta durante muito tempo só problema. Então vamos resolvê-los à medida em que eles vão chegando de uma forma bem racional e tranquila e não amontoando. Então esse aí é o quartinho dos fundos, né? Que eu chamo de quartinho dos fundos, é aquele lixinho que nós vamos guardando. Então nós temos o homem de bem, nesse capítulo também do Sede Perfeitos, nós temos o homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na maior pureza. E nós ainda não chegamos a esse ponto de usar, né, essa lei. Né? O homem de bem ainda não sabe, nós ainda não sabemos o momento exato de usar tudo isso que Jesus nos deixou no Evangelho. Então, é sempre fazer o bem, é sempre buscar alguma coisa. Eu costumo dizer que só é solitário quem não é solidário, porque no momento não podemos, volto a repetir, mas podemos fazer quando tudo isso passar, e às vezes podemos ajudar à distância, não é? Uma visita a um asilo, a um orfanato, não é? Ajudar os nossos idosos no dia a dia, as crianças de orfanato contando uma história. Às vezes nós estamos aposentados, não temos nada a fazer, e criando, não é? Aumentando o nosso quartinho dos fundos, sem ter algo melhor para fazer. Eu costumo dizer que tem momentos na nossa vida que nós temos um momento com o divino, um momento com Deus, um momento com a divindade. Aí vocês vão dizer, o que é isso, Amparo? Quando que nós, tão imperfeitos, nós temos um momento com a divindade, com o Pai? Nós temos, todos nós já tivemos, todos nós podemos ter esse momento com a divindade. Um filho, quando nasce, aquela imensa alegria que pode durar, né, alguns minutos, alguns dias. Uma ajuda a alguém que está precisando. Às vezes alguém está precisando, você ajuda ali sem nenhum interesse, apenas para tornar a vida daquela pessoa melhor. E você sente uma coisa boa, uma energia boa. É um momento com o divino. São esses momentos que você pratica o bem, que você ajuda alguém, sem interesse algum. Esse é o momento. Por quê? Porque quando nós praticamos o bem, nós estamos sendo realmente esse homem de bem. Esse homem que pratica a lei de justiça, amor e caridade, sem esperar nada em troca. O que nós recebemos de volta é uma coisa imensa de boa. É um sentimento bom. Então, é isso que nós temos que praticar no nosso dia a dia. Tentar, no máximo possível, prolongar esse momento com a divindade, esse momento com Deus, essa aproximação com o divino. Por quê? Porque é quando nós fazemos o bem. Então não é difícil. Não é difícil. Nós vamos conseguir, sim. Só que não é muito rápido, não é? É aos poucos. Tem uma historinha do rato. O rato é colocado num pote com alimento. E ele ali em cima ele fica comendo, ótimo, comida à vontade. Né? E ele não se preocupa com nada, ele tem tudo, comida,
para que ele quer mais nada? Então ele fica ali. Então ele vai comendo, vai comendo, até que chega no fundo do pote. Quando chega no fundo do pote, ele vê que é uma armadilha, que dali ele não vai conseguir sair. Então, isso eu só quero dizer o seguinte, que na vida nada é fácil. Nada na nossa vida é fácil. Prazeres de curto prazo podem trazer armadilhas de longa duração na nossa vida. Então nós temos que estar muito atentos com isso, com essa forma de entender a vida de forma a sempre levar vantagem, estar bem, sem se preocupar em ter o trabalho de conseguir. Nada na vida é fácil. Tudo tem seu preço. Se for fácil demais, você pode desconfiar que não vale a pena. Então, estamos aqui para isso, para crescer. E o crescimento e a perfeição só se dá à medida em que nós vamos lutando, nós vamos estudando, nós vamos pesquisando, nós vamos nos relacionando com outras pessoas. E assim é a nossa vida. Não é fácil, ninguém veio para um hotel 5 estrelas. Nós estamos aqui a trabalho, que é a caminho da perfeição. E o universo conspira a nosso favor, se nós praticarmos o bem e se nós pensarmos no bem, dessa forma, em sempre fazer o melhor para nós e para o outro, nunca levando vantagem, aquela história do troco, vai pagar alguma coisa e aí o caixa te devolve o troco errado a mais e você sai feliz, nem paguei, ganhei ainda. Olha que coisa. Gostaria que fizessem isso com você, porque se te der o troco errado, você vai reclamar. Então, na verdade, aquela caixa ela vai pagar aquele dinheiro. Então, o que não é bom para nós, não é bom para o outro. Temos que pensar desta forma. Nesse mesmo capítulo, nós temos os bons espíritas, né? Ele fala dos bons espíritas. Eu até reservei aqui no Evangelho, ele falando dos bons espíritas, né? Que é o de bons espíritas, né? Que ele conduz forçosamente o espiritismo aos resultados que caracterizam, né, o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão. Então ele fala o seguinte: aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros, numa palavra, e ele é tocado. Quantos de nós não foi tocado por uma palavra? Quantos de nós, sentados numa casa espírita, ouvindo os estudos, não foi tocado por uma frase, por uma palavra? E chegou em casa e repensou tantas coisas e mudou a sua forma de ver. Não é verdade? Não é assim que aconteceu conosco, que fomos às casas espíritas em busca de explicações, porque queríamos entender como é esta vida aqui, né? Também é a sua fé inabalável. Um é como o músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Nós nos comovemos com muitas coisas da doutrina espírita e o outro só ouve. Ele ainda não foi tocado lá no fundo, que tudo aquilo que a doutrina espírita, dos espíritos nos trazem, é para que a gente desperte para uma vida melhor. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, que é o que nós fazemos no dia a dia. Não é? Quando nos bate determinado pensamento, não vou fazer isso porque está errado. Vou procurar uma outra forma de resolver o problema. Esta forma está errada. Então, no dia a dia, é a força que nós fazemos, é a vigilância para não fazer aquilo que nós vamos nos arrepender mais tarde e que será cobrado com juros, muitos juros. Enquanto que
Um se compraz em seu horizonte limitado, o outro se compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre consegue quando tem vontade firme. Somos nós, não é? Que estamos ali atentos, como espíritas, a não vacilar, a não fazer o errado, a tentar sempre estar ali ligado na doutrina dos espíritos, assistindo um estudo ou outro, lendo, pesquisando, observando. Por quê? Porque nenhuma atitude nossa, ela pode ficar longe daquilo que nós já aprendemos, porque vai ser muito cobrado de nós. Quando chegarmos lá, na nossa partida, vão nos dizer o seguinte: você sabia? Nós não podemos dizer, mas eu não sabia, eu desconhecia. Nós não vamos poder usar isso como forma, não é, de nos inocentar de nossas atitudes, porque nos vai ser apresentado, não é, o nosso extrato. Então, nesse extrato, nós vamos ver o quê? O nosso saldo. O que nós temos ali ainda, não é, que nós temos que transformar na nossa vida. Então, esse é o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Errar o menos possível, tentar errar o menos possível, porque nós já somos imperfeitos e às vezes os erros, os equívocos vão acontecendo de forma que nós nem percebemos. E tem coisas que já aconteceram em nossa vida lá atrás e que nós não vamos repetir mais esse comportamento. É sinal que nós aprendemos, é sinal que nós evoluímos, é sinal que nós entendemos que estava errado e que existia outras formas de conduzir aquele problema. Mas naquela época nós ainda não éramos imaturos, mas aprendemos. Né? Bem, se vocês observarem a história da pipoca ou do Piruá, porque nesse capítulo nós temos também a parábola do semeador. Né? Então, se você observar a pipoca e o Piruá, nós vamos observar isso, que nem todos nós, mesmo sendo ali estudiosos da doutrina e conhecendo a doutrina mais ou menos, que nós não conhecemos toda ela ainda, não é verdade? Nós conhecemos muita coisa, mas não tudo. E nós ainda não despertamos para tudo aquilo que ela nos apresenta. Na parábola, nem todos conseguem, não é? Como se fosse. É feito o estudo da doutrina. Então, nós estamos reunidos. Nem todos vão entender da mesma forma. A cada um ali, de acordo com a sua forma de entender, ele vai entender de uma forma e vai usar de outra forma também. Nem todos vão usar da mesma maneira. Então, a doutrina dos espíritos, como todo conhecimento que nós temos, à medida em que nós sabemos usar de forma correta, pelo bem do outro e para a nossa perfeição. Nós não podemos admitir mais o erro quando nós temos o conhecimento. Então, nós não podemos mais. Nós temos que ficar atentos a isso. Chico Xavier, ele falou uma coisa muito interessante. Eu anotei. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem criticar, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência, Chico Xavier. Então, a paciência e o silêncio. Porque se nós queremos viver uma sociedade melhor, se nós queremos um mundo melhor, nós temos que ser melhores. Porque somos nós que vamos fazer parte dessa sociedade. Somos nós que fazemos parte dela. Então, para que ela mude, para que ela seja melhor, nós temos que ser melhores a cada dia. Nós temos que refletir na sociedade um padrão de conduta totalmente diferente daquilo que nós estamos vendo. Nós estamos vendo muitos padrões de condutas aí que não são os corretos, não é? Então nós temos que demonstrar o nosso padrão de conduta que a nossa doutrina dos espíritos nos trouxe. E temos que levar esse padrão de conduta para a sociedade, para a relação com os amigos. Eu sei que é restrito ainda. É restrito. Nós não estamos ainda tão amplamente divulgando, não é?
a nossa dificuldade ainda, mas nós temos os nossos grupos, e nós, dentro dos nossos grupos, nós vamos demonstrando o quê? Que nós estamos mudando. E é importante essa mudança. E esses grupos também vão crescendo e vão fazendo parte da sociedade em grupos maiores, e no bem ele existe. É porque o mal tem mais ibope, infelizmente, na nossa sociedade. Mas o bem, ele está aí e ele existe. Então, nossa obrigação é como espíritas. As casas espíritas, foi aquele texto que eu li das casas espíritas, que quantos de nós, né, vai até a casa espírita com tanta dor e sai de lá consolado só de ouvir um estudo, só de ouvir um trecho do Evangelho, de uma explicação, de fazer uma pergunta e ter uma resposta. Quantas dores são acalentadas, quantos sofrimentos são amenizados dentro da casa espírita, como também outras religiões, onde as pessoas vão e são acolhidas, porque o acolhimento ele acontece em todas as religiões, não só na nossa, certo? Mas o Espiritismo é fé raciocinada, ele nos dá todas as respostas. Todas as vezes que nós sentimos que temos dúvida, nós recorremos à doutrina espírita. O Livro dos Espíritos é uma chave maravilhosa que abre todas as portas, porque ele responde a todas as nossas perguntas. Então é muito importante isso. Nosso crescimento, nossa perfeição, ela vai acontecer à medida em que nós seguirmos os passos que a doutrina espírita nos indica. O momento que nós estamos vivendo e de pandemia, não podemos deixar de falar nesse momento, é um momento de tristeza, sim, porque pelo nosso nível de imperfeição, nós ainda não aceitamos a partida de muitos entes queridos. Então, quem de nós não teve um familiar, um vizinho, um amigo que partiu nesse momento com a pandemia, né? com o Covid? Então, nós ainda não lidamos bem com isso, pelo nosso grau, nosso nível de imperfeição. Mas um dia nós vamos encarar de outra forma, porque a vida continua em outro plano. Fica saudade, sim, nós sabemos disso. É isso que nos deixa triste, é a saudade daqueles que partiram antes de nós. Eu reservei também uma oração do mesmo livro que eu fiz a introdução, que é o Jonas, o Contador de História, que é a oração ao Criador. Eu achei muito interessante, muito completa essa oração para o momento. Senhor de infinita bondade e misericórdia, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, aqui estamos diante de Ti, imperfeitos, pequeninos, aflitos, sofredores, reconhecendo que nada significamos diante de Teu universo infinito, mas cheios de alegria, de esperança e de disposição por compreendermos que tudo somos diante de Teu amor para com todas as criaturas. Ampara-nos, Senhor, para que nos libertemos das amarras dos sentimentos inferiores que ainda habitam em nós. Auxilia-nos na luta que travamos com nossa herança primitiva e com nossa ignorância, para as verdades de Tua criação. Refrigera-nos o espírito, ameniza nossas dores e sofrimentos, mas, sobretudo, Senhor, amplia-nos a percepção para a necessidade de amar e de servir. Tira-nos da inércia da fé sem obras, estimula-nos os pensamentos para que se transformem em ações voltadas para o bem e para a paz. Perdoa-nos, Senhor, as falhas e as quedas morais, mesmo depois de já termos entendido a necessidade da libertação espiritual. Protege nossa família, amigos e parentes, mas principalmente todos aqueles que nos ajudam a lapidar o espírito, contrariando-nos à vontade e obrigando-nos ao exercício da paciência, da indulgência e da misericórdia. Ensina-nos a perdoar incondicionalmente a todos os que nos ofendem e caluniam. Imuniza-nos o espírito das ações que se originam do orgulho, do egoísmo e da vaidade.
que só nos iludem, escravizam e desorientam. Apazigua, Senhor, nossos sentimentos para vencermos a exaltação. Ajuda-nos a calar quando não formos capazes de construir. Refreia nossos ímpetos de reagir para podermos refletir antes de tomarmos ações intempestivas que nos desarmonizam e desequilibram. Deixa fluir sobre nós tuas vibrações amorosas, trazendo paz e alegria de viver. Dá-nos a coragem e a resignação frente a situações que nos parecem difíceis ou impossíveis, mas, sobretudo, Senhor, reforça a nossa vontade para não desfalecermos diante das provas e sermos capazes de cumprir com tudo aquilo que nos cabe. Mostra-nos a necessidade de não julgar, de perdoar, de aceitar e de compreender que tudo que nos ocorre está de acordo com os teus desígnios e com a tua lei de justiça, amor e caridade, e que somos os únicos responsáveis pelas consequências de nossas ações. Que tua luz, Senhor, possa inundar nossos espíritos e nos fazer sentir como verdadeiros filhos de tua criação. É linda, não? Nesse momento que nós estamos precisando tanto desse apoio do nosso Pai. Vamos à nossa oração final. Senhor, meu Deus, Pai de infinito amor, Jesus bom e amado Mestre, guias amigos espirituais, obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento, obrigada por esse estudo que tanto nos faz refletir, Senhor, para o nosso caminho de regeneração, para o nosso caminho indo à perfeição. Muito obrigada, meu Pai, por todas as oportunidades. Nos ajude a trilhar esse caminho do bem e do amor para que cheguemos o mais rápido possível à perfeição. Muito obrigada por tudo, que assim seja, Senhor, graças a Deus. Obrigada à Casa Átimos, que Jesus continue iluminando vocês, a todas as casas espíritas que fazem esse trabalho de virtual, de estudo. Muito obrigada, amiga Marise. Que fiquem todos com Deus, na paz de Jesus. Graças a Deus.